Bom dia! Como é bom podermos iniciar mais um dia e nós queremos ter o nosso encontro. Eu espero que vocês estejam bem, na paz do Senhor e que Ele tenha vos acompanhado até agora. Então, nós queremos começar este momento cantando Reunidos Aqui. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui. Em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. O mundo novo Jesus é preparado pra nós. O mundo novo de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Saúdo-vos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um dia que Tu nos dás. Em Tuas mãos nós queremos confiar a nossa vida, a nossa aula, confiar o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso lar, para que Tu possas ser Senhor, para que Tu possas ser o nosso bom pastor, para que nada nos falte. Como é bom ouvirmos das palavras do Evangelho de João, que Tu és caminho, Tu és verdade e és vida. Que este caminho, verdade e vida torne-se uma realidade em nosso viver diário, em nosso falar, nosso agir. Abençoa-nos nesta manhã, neste dia, e faze com que nossos corações se voltem a Ti, na certeza de que quem a Ti tem, nada faltará. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos, então, a nossa temática, nós vamos querer falar sobre os valores. A primeira pergunta que eu lanço para vocês, antes de depois eu fazer minha explicação, vocês podem pausar o vídeo. O que é valor? O que é um valor? Pausem e procurem responder. E daí temos mais uma outra pergunta que eu quero lançar. Você sabe o que são valores humanos e valores materiais? Cite 5 exemplos de valores humanos e 5 exemplos de valores materiais. Certo? Então, após terem respondido, então nós vamos adiante na nossa temática. Os valores. As coisas apenas valem pela importância que lhes damos. Quem fala isso? Paulo Neves da Silva. Ele fala isso. As coisas apenas valem pela importância que lhes damos. Então, pedi que vocês procurassem o que são valores. O valor é o significado que nós damos às coisas. O critério que usamos para valorizar aquilo que é importante para nós. Né? É a justificativa que nós damos. Eu faço isso porque eu acho isso importante para mim. Mas os valores, eles são distintos. O ser humano depende da ajuda de outras pessoas. O ser humano, ele precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de amor, ele precisa de alimento, precisa de moradia, de cuidados médicos, precisa de cultura, de lazer. Se nós não tivermos isto, como nós viveríamos? Nós carecemos dessas
maravilhas que nós podemos compartilhar e que Deus, em sua sabedoria, concedeu a nós, seus filhos e filhas, para podermos fazer aqui neste mundo. Então, à medida que nós crescemos, nós aprendemos na escola, na família, na sociedade, aquilo que tem valor para nós. Aquilo que é mais importante para que a gente possa viver bem com as pessoas. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, talvez aquilo que é certo para mim não é certo para vocês e vice-versa. Ou seja, escolhemos o que em nossa vida será importante e nós atribuímos também esta mesma importância para elas. Valor, nós podemos dizer, é uma qualidade. Uma importância que atribuímos às pessoas, às coisas ou a certas situações. Um exemplo, a honestidade. Uma pessoa honesta, ela é tida como uma pessoa de valor. Ela vai buscar sempre ser honesta, justa, correta em suas decisões. Ela jamais vai pegar algo sem pedir se pode pegar, que é de outrem. Essa é uma pessoa correta. Então vamos adiante, pensamos os valores universais e valores particulares. Quais são os valores universais? Nós temos a ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela definiu certas situações para que as pessoas, os países, se respeitem entre si. A ONU, ela tem um documento que é uma Declaração Universal, dos Direitos Humanos. E estes não podem ser ultrapassados, contrariados. Eles são instituídos e os países de todo o mundo precisam respeitar este documento. Este documento é considerado moderador dos valores universais. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Daí nós temos os valores particulares. O que são valores particulares? Saberiam me dizer? Exemplo, na Suécia, as pessoas vão lá e esquiam. Por quê? Porque lá tem neve. Aqui no Brasil, isso não é possível, ou em outros países. É um valor particular que eles têm no seu país. Um outro valor, talvez o celular, o Xbox, o videogame. Essas coisas sejam importantes para as crianças, para os adolescentes, até para os pais de vocês. Mas para as pessoas de idade, não. Talvez uma pessoa de idade, ela gostaria de conversar. Para ela, o importante é ter o contato. E ali a gente aprende, como eu já falei em outro momento, em outros países, como o Japão, na Coreia, ali os idosos são valorizados. A importância da sabedoria, que foi nossa aula também. Os jovens procuram dialogar, conversar, buscar saber mais coisas a partir das pessoas idosas. São valores particulares. E com o passar do tempo, a gente consegue, então, também, a partir dos valores que nossos familiares, os nossos municípios, nossos países têm, as pessoas individualmente têm, a gente consegue também construir os seus valores particulares para a sua vida. E daí eu pergunto para vocês, qual é o seu valor? No atual estágio da história da humanidade, vivemos numa sociedade cada vez mais consumista. Todo mundo consome muito. Muitas vezes, nós nem temos os recursos para consumir algo, mas nós achamos que devemos consumir porque a mídia nos impõe que você precisa disso. Um valor consumista. Nos leva
a supervalorizar os bens materiais, o que é uma pena. A gente deveria valorizar mais o ser humano. E quem sabe, neste tempo de pandemia, agora a gente comece a valorizar mais as pessoas, a família. Deixar um pouco de lado esses meios de comunicação e tudo mais que nós temos ali. Claro, a gente tem tantas possibilidades que nós estamos usando. Se não tivéssemos o celular, o computador e tudo mais, não teríamos como ter o nosso momento de aula como estamos tendo agora. Nós precisamos buscar um pouco mais a liberdade. Assim, eu quero trazer 2 pequenas fábulas para que vocês possam entender melhor a questão dos valores. Por 10.000 rublos, é a primeira. Em certa ocasião, um jovem se queixava de Deus nos seguintes termos: o bom Deus dá riqueza aos outros, mas a mim nada me dá. Como começar a vida sem nada? Um ancião ou um idoso que ouvira queixar-se lhe diz: serás tão pobre quanto acreditas? Não te deu Deus juventude e saúde? Não digo que não, e até posso me orgulhar da minha força e da minha juventude. O idoso, o ancião, lhe toma então a mão direita e diz: deixarias que a cortasse por 1.000 rublos? Cortar a sua mão por 1.000 rublos? Certamente que não. E a esquerda? De modo algum. E consentirias por 10.000 rublos em perder a visão? Que Deus me proteja. Eu não daria um único olho por nenhuma fortuna. De que te queixas então? Disse o ancião. Não vês que Deus te deu uma imensa fortuna? Vai e doravante ser mais grato por aquilo que Deus te deu. Então, esta fábula nos fala um pouco de que nós temos tudo em nossas mãos. É preciso ser sábio para usar bem o que temos de valor. A nossa vida, a saúde, a nossa família, a oportunidade que temos de estudar uma boa escola, enquanto outros não têm nada disso que nós temos. E a mãe dos Gracos é uma outra. Cornélia Graco, que viveu na Roma antiga, era uma mãe exemplar. Certa vez ela recebeu a visita de uma dama que ficou horas falando das próprias vestes finas e joias raras. Por fim perguntou a Cornélia: deves ter joias também, não? Vai buscá-las para que eu possa compará-las com as minhas. Cornélia chamou seus 2 filhos e disse: eis as minhas 2 joias de que posso orgulhar-me. Os 2 filhos de Cornélia ficaram conhecidos na história como os irmãos Gracos, políticos famosos pelas reformas que promoveram em favor do povo. O pai dos Gracos também foi considerado um político justo e honrado. Quais são os teus valores? Quem tu queres ser no futuro? É um desafio para todos nós. Então, eu sugiro, meus queridos, minhas queridas, que como atividade também façam ainda, vocês escrevam de uma forma vertical a palavra valores e com o V você escreva uma frase que você consiga dizer valor tal, significa isso, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês podem buscar outro, né? Com V, eu posso escrever verdade, vida, valente, vigor, veracidade e assim por diante. E da mesma forma com as demais palavras. Façam isso. Uma próxima, segunda questão. Na opinião de vocês, quais são os valores mais importantes na relação entre pais e filhos, professor e aluno, vizinhos
amigos? Quais são os valores mais importantes? Tá? E, mais uma, pense nos valores como solidariedade, amor, amizade e honestidade. Né? E dê um exemplo de cada um destes valores. Um exemplo que você já viu, um exemplo de solidariedade, um exemplo de amor, de honestidade e assim por diante. Queridos, que vocês possam ter um bom momento de reflexão e ver quais são os valores da tua família também. O que é importante para a família de vocês. Certo? E que Deus abençoe. Recebam a bênção do Senhor para que tenham um dia abençoado. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, guarde vocês, hoje e sempre. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fico na paz do Senhor.